E trago um outro dado também igualmente estarrecedor. Em algumas cidades, em algumas grandes metrópoles, nós temos aproximadamente 75% da população acima do peso. Por exemplo, em São Paulo, a capital de São Paulo, tem 38% das pessoas com obesidade e aproximadamente 39% também com sobrepeso. Então, com mais de 70% da população com algum problema de peso. É realmente necessário a gente se preocupar com isso? Para falar um pouquinho sobre isso, gostaria de chamar o Guilherme Nafalski, que é graduado em Sociologia, tem mestrado pela USP e é doutor em Ciência Política pela Universidade de Campinas. Também é coordenador de projetos de saúde do Instituto Cordial e o responsável pelo painel brasileiro de obesidade, com quem a gente já teve ótimas colaborações. Guilherme, a palavra é sua. Olá, muito boa tarde a todas, todos, todes. Eu vou rapidamente aqui fazer minha audiodescrição para aquelas pessoas que me ouvem, mas não estão me vendo. Eu sou um homem pardo, barba, cabelo, bigode, castanho escuro. Uso um óculos marcadamente, né, com uma armação marcada, preta, uma blusa preta e ao fundo vocês têm um, um fundo de tela organizado aí do painel brasileiro da obesidade do Instituto Cordial. Eu quero agradecer bastante pelo convite, né? É uma honra, um prazer, mas também uma responsabilidade estar numa mesa com tantas pessoas aí de renome, né? Eu acho que, bom, eu vou aqui compartilhar a minha apresentação, ver se ela, só me avisa se ela der certo aí, tá bom? Então, a ideia aqui é discutir, então, por que se preocupar com a obesidade mesmo quando o diabetes não está presente? Então, a gente sabe, e o doutor que falou antes de mim, colocou, a gente tem uma correlação altíssima entre as duas coisas, tanto que é possível falar da diabesidade. Mas eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho da obesidade enquanto doença, né, enquanto condição crônica. E porque a gente sabe que ela é um fator extremamente complexo, mas eu acho que a maior parte das pessoas, por exemplo, que falam da diabetes ou mesmo da hipertensão, é assim: eu preciso perder o meu peso para não ter a diabetes, eu preciso perder o meu peso para não ter a hipertensão, né? Então eu vou situar o problema e vou trabalhar um pouquinho com uma área que foge um pouquinho, que é do cordial, mas que vocês vão ver que eu vou tentar aí dialogar um pouquinho com os médicos aqui presentes, tá? Então, é, a gente tem, né, primeiro situar, já foi dito, né, a gente lançou agora, a World Obesity lançou, né, o Atlas Mundial da Obesidade. A gente tem hoje 2,2 bilhão de pessoas com sobrepeso e obesidade no mundo, 60% da população tem sobrepeso e obesidade segundo a PNS, um terço das crianças sofrem com sobrepeso e obesidade, o que não é pouca coisa, e a gente precisa, então, também ter uma política para melhorar essas condições. 3 das 4 principais causas de doenças crônicas não transmissíveis têm a ver com a obesidade enquanto fator de risco. Dentre eles, 17 tipos de câncer. A primeira vez que eu apresentei essa lâmina eram 13, né? O INCA vem achando, daí são as coisas que têm correlação científica, né? E está aí anotado enquanto o, como informação científica. E a gente, no webinar, né, a gente lançou o Atlas na versão em português, num webinar no dia 4 de fevereiro, em dados da Wolf, em 2019 foram gastos com a obesidade 40 bilhões de dólares no Brasil, sabe? Então, é um dinheiro que é gasto nas consequências né, no que já aconteceu, e aí a gente poderia pensar um pouquinho melhor como investir, né? A inação sobre a obesidade, ela custa caro. É, eu vou ficar muito contente se eu conseguir sair daqui convencendo vocês que não é só um fator de risco, tá? A gente sabe que a obesidade é um fator de risco, mas ela, não, ela em si, ela traz uma série de condições, uma série de consequências no corpo que não são simples, que já em si a gente deve trabalhar. Não sei, o lugar de fala, a Glenda traz aqui com uma forma esplêndida, né? Eu acho que é isso, né?
Estou de fora, mas eu acho que é importante. E focar também que não, né, isso depois, não é comportamento só, né? E não é só alimentação. Mas então aí a gente tem um working paper sobre o impacto da obesidade no corpo e eu vou trazer alguns highlights desse working paper que eu acho que são importantes. Aí vocês têm uma imagem, né, da quantidade de lugares nas quais a obesidade tem algum impacto, né? Então, no sistema reprodutor, com infertilidade, né? Você tem a questão das alterações imunológicas, alterações intestinais, alterações metabólicas, doenças renais, cardiovasculares, respiratórias, psicológicas, da regulação do controle hipotalâmico, né? E articulares e tudo mais, tá? Então, a resistência à insulina. Eu escolhi dois que, desde o começo, vem me impressionando bastante, né? Então, por que que eu preciso me preocupar com a obesidade antes mesmo da diabetes? O primeiro deles, né, e eu continuo no nosso working paper, é a questão da regulação do apetite, que já foi aqui citado em fala pregressa, né, pela doutora Mônica, e é muito importante. Eu gosto muito, a gente faz lives quinzenais, semanais, né, às quintas-feiras, e a gente tem uma live ótima com o Dr. Lício Veloso, também do Unicamp, e a gente tem esse ponto, ele foi um dos ledores desse working paper, né? E a primeira coisa é, você não dorme com um corpo e acorda com outro, né? Isso é um processo, e esse processo começa na cabeça e no hipotálamo. Isso me impressionou bastante como sociólogo, né? Então eu fui pedir para as nutricionistas, principalmente a Mayara, que é a pesquisadora responsável por esse working paper, que é de laboratório, tal, para ela me explicar o que que acontecia. E esse impacto no hipotálamo, ele vai acontecendo ao longo do tempo, independente do corpo que você tem. Comer bem é fundamental para as pessoas com obesidade, mas também para as que não têm obesidade. Comer bem é bom para todo mundo, assim como uma vida ativa é boa para todo mundo. Mas essas pessoas, por conta de determinado tipo de vida, de alimento, de impacto de aditivos no cérebro, acaba fazendo ranhuras lá, fazendo machucados no hipotálamo, certo? E isso prejudica a sensação de saciedade. Então, é muito difícil para essa pessoa falar, fecha a boca. Não dá, não é? Primeiro, não falaria-se assim, mas é o que mais se ouve, né? E as pessoas precisam, então, ter esse cuidado. A questão está, sim, na cabeça, né? Na questão do hipotálamo e da regulação hipotalâmica. Aqui você tem a parte teórica, que eu não vou me arriscar a falar, mas, então, o tipo né, de leptina, que vai para onde, etc. Mas a questão é essa da saciedade. Além disso, a gente tem uma questão que vem, a gordura em si, ela é benéfica, né? Até certo ponto, ela é muito benéfica ao corpo, ela cumpre com determinadas funções. A partir de determinado momento da quantidade de gordura, o que a gente tem é essa tal da lipotoxicidade, e também o aumento dos macrófagos e outras células do sistema imune. Ou seja, a gordura passa a ver o excesso de... O corpo começa a ver o excesso de gordura como uma questão estranha ao corpo e começa a combater essa gordura, né? E começa a combater o próprio corpo. E aí, nisso, você vai ter uma série de questões que vão ser desencadeadas a partir disso, que vão resultar em outras N questões, inclusive a resistência à insulina, e aí a ter a diabetes do tipo 2, né? Eu retomo que esse é um working paper que a gente realizou, né, que eu acho que é bom, o impacto da obesidade no corpo. Então, para a resposta de por que que a gente tem que se preocupar com a obesidade mesmo sem ter diabetes, porque ela é uma condição crônica, tá? E a partir de instalada, a partir tanto no hipotálamo quanto na questão do corpo e a gordura, a partir de instalada, a obesidade ela é crônica, ela tem que ser cuidada ao longo da vida, né? Então, essa é a resposta simples, digamos assim. Agora, a gente sabe que a obesidade não é uma questão de comportamento. Nosso primeiro documento, né, no mapa do universo temático da obesidade, a gente trouxe aí, né? Você tem como é que se produz a comida, como é que faz, qual é o tipo de atividade física. Adianta o nutricionista recomendar comer determinado tipo de comida que não é acessível, ou o professor de educação física fala para fazer exercício se a pessoa fica 2 horas no ônibus para ir para voltar do trabalho, vive num lugar que não tem iluminação. A Simone, né, trouxe essa questão social e socioeconômica que está posta
sobre as pessoas no ambiente obesogênico, né? Mas assim, então é uma multicausalidade e a gente precisa lidar com cada uma delas. Então, lógico, é melhor, a gente tem que ter uma boa alimentação, a gente tem que ter uma vida mais ativa, e assim, só que peca-se, de maneira geral, por propor políticas unicamente nesse sentido. Então, bom, o Brasil é fantástico. O Brasil tem um Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, Programa Nacional de Alimentação Escolar, são programas fantásticos, né, que tentam evitar a obesidade e aí também diabetes e todas as doenças que se relacionam com isso, né, hipertensão e aí vai. Agora, a gente tem 60% da população com sobrepeso e obesidade. Quais são as políticas que são pensadas para essas pessoas? Afinal de contas, existe linha de cuidado. Mas a gente teve agora uma sessão solene na Câmara dos Deputados, pelo Dia Mundial da Obesidade também, e uma das questões que a gente levou foi essa: existe linhas de cuidado, as pessoas sabem que ela está ali, só que essa linha não, as pessoas não são acolhidas pelo sistema de saúde, que é um sistema de saúde que acaba sendo excludente, né? Então eu vou, para falar um pouquinho mais, vou caminhar para as minhas considerações, mas trazendo essa questão, a pessoa existe. Pô, Glenda, não é? A gente não precisa Se eu vou a um serviço de saúde, eu tenho que ser olhado enquanto pessoa, eu tenho que ter o meu direito, né? Eu tenho que ter o acesso ao direito. E um dos direitos é a saúde. Se eu acho que eu preciso ir ao médico, eu não tenho que chegar lá e a pessoa, ou eu não tenho uma cadeira para sentar, não tenho um bom atendimento, porque isso vai me tirar. E aí vai demorar para eu conseguir qualquer tipo de cuidado, e aí minha saúde piora. É esse o processo. Eu já falei, né, um pouquinho, né, nesse sentido. Eu vou trazer só aproveitar também que tem o pessoal do Ministério, tá, e trazer algumas questões. Pô, a gente vai ter aí um censo das UBSs. Pode ter um censo também que ultrapasse as UBSs, mas a gente tem que saber, tem equipamento para essas pessoas? Né? O rapaz aqui em São Paulo, no passado, morreu depois de passar por 3 hospitais, não tinha uma maca. Manguito, será que tem? Vamos aproveitar o censo para fazer isso, sabe? Mesma coisa, PNS. PNS está aí sendo preparado. PNS tem ótimas perguntas de diabetes, tem ótimas perguntas para hipertensão, ótimas perguntas para diversas doenças crônicas, mas a obesidade continua sendo vista como uma questão de comportamento. Se pergunta, você faz dieta? Não faz dieta? Que diferença nesse sentido faz a dieta? É a dieta da internet? Ou eu tenho um atendimento médico e por aí vai, né? Então, a obesidade ela tem que ser observada enquanto uma doença crônica não transmissível, não apenas como um fator de risco, tá? Isso é uma questão que é fundamental, porque muda o olhar sobre isso. É importante separar as questões fisiopatológicas, então eu trouxe duas aqui para ilustrar, no sentido dessa compreensão da obesidade enquanto uma condição crônica não transmissível, e as questões socioambientais. Então, é isso: acesso, publicidade, tributação, rotulagem, as duas coisas são fundamentais, a gente tem que olhar cada uma no seu lugar. O estigma, em especial em ambientes que deveriam acolher, e a gente tem o texto da PUC, que é fantástico, que fala que os principais lugares em que não há o acolhimento são na família, na escola e nos serviços de saúde, o que é um absurdo, onde deveria acolher, né? Isso prejudica o manejo, a linha de cuidado, qualquer boa intenção, né? E aí a pessoa vai lá olhar, ver o IMC e vai tentar sozinha ver que não, né, assim, que não é uma questão simples. E por fim, assim, é preciso cuidar da obesidade e das pessoas que vivem com a doença sem estigma e com um acolhimento adequado, né? Eu acho que as pessoas com obesidade, elas são pessoas antes de qualquer coisa, têm direitos, dentre eles o direito do acesso à saúde. Então, como destaque é isso, né? Esse é o que vem antes, aí para que continue no obesidade, né? Na questão da obesidade, fique na diabetes. Então, por que a gente tem que pensar antes? E a gente pode pensar isoladamente na obesidade. Trouxe aqui alguns pontinhos para discutir com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado, Guilherme. E essa questão do contexto é extremamente importante, justamente quando, e eu me coloco nesse lugar, quando a gente está falando do tratamento da obesidade, da diabesidade. Obesidade per se acaba trazendo atrelado a si 192 outras condições de saúde, e também é uma condição de saúde que tem que ser endereçada com muito cuidado e muita compreensão à pessoa. Como que a gente pode pedir para alguém, olha, você tem que fazer exercício físico quando a pessoa não tem segurança no seu entorno domiciliar? Como que ela pode ir
se alimentar bem, se ela tem um pântano, um deserto alimentar próximo de si e não tem condições de acesso à alimentação saudável. Então a gente precisa pensar em tratamentos também.